Boa noite! Eu trouxe o violão porque o João vai cantar um modão. Foi isso, João? Boa noite, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos. Tá dando um errinho? Pode tocar? Ah, né? Tá, beleza. Sejam todos muito bem-vindos ao Corujão. Esse é um evento muito bom para vocês aproveitarem, porque a partir de agora nós damos o sprint final para a nossa prova. Vocês sabem quantos dias faltam? Faltam 3 semanas para a prova do exame de ordem e é o momento em que a gente entra num sprint final. É o momento em que a gente acelera um pouco o ritmo. E eu já sou um pouco acelerado, então a gente vai acelerar ainda mais. Vocês vão aproveitar o dia de hoje com várias dicas, com vários conteúdos. Vocês vão aproveitar o dia de hoje com também momentos específicos para poder trabalhar um pouco o emocional. Porque eu sei que quando está faltando 3 semanas, a gente começa a ficar um pouquinho nervoso, né? A gente começa a entrar naquele estado de encagaçamento profundo. Não é assim? Vocês já estão sentindo? Uma coisa, não vai melhorar. Vai ficar muito pior. É normal que fique, mas nesse passo que nós temos até o dia da prova, o que eu recomendo para vocês é ter muita fé e acreditar. Eu não sou um professor que vou entrar aqui como os outros que vão entrar e vão fazer com vocês, né? Dança, música, mas eu tenho certeza que vocês terão muita programação ao longo dessa madrugada. O que eu tenho para vocês é trazer um pouco de conteúdo e de motivação. E a gente vai fazer isso em 1 hora com 2 disciplinas, constitucional e administrativo. Preparados? Então vamos começar. Vocês já sabem como é que funciona, né? Caderno e caneta na mão. E a gente começa com o nosso direito constitucional. Vamos fazer uma revisão de 3 tópicos principais aqui. Valendo destacar que a gente começa a revisar agora, mas termina a nossa revisão no âmbito do resenha. Todo mundo sabe o que é resenha? Todo mundo preparado também? Beleza. E aqui a gente começa então a nossa revisão com um tema super importante, que é o tema de remédios constitucionais. Remédios constitucionais. Quando a gente fala sobre remédios constitucionais, a principal coisa que a prova do exame de ordem cobra é o cabimento. Ou seja, vai vir uma hipótese, vai vir uma situação hipotética para você indicar qual remédio constitucional deve ser utilizado. E aí, pergunto a vocês, quais são os remédios constitucionais? Quem falar diferente do que eu falei na sala vai apanhar agora. Não, como é? Vocês não lembram, né? Mandados. Vocês lembram. Habeas e ação. Vamos usar esses 3. Lá nos mandados temos 2 tipos. Quais são? Mandado de segurança, mandado de junção. Nos habeas, habeas data e habeas corpus. E a ação qual é? Ação popular. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Mandado, pago ou é gratuito? É pago. Então anota aí, é pago. Habeas, paga ou é gratuito? É gratuito. E a ação popular? Depende. A ação popular ela é gratuita, salvo se for de má fé. É gratuito. Eu falei disso numa live que eu fiz, viu? Porque você falou assim, que não sabia o que era o quê? O que era décuplo. Todo mundo sabe o que é o décuplo? Não? Tá bom, Marcílio não sei o que é décuplo, então cuidado. O mandado é pago, tem que pagar custas. Habeas é gratuito, não paga custas, não paga honorários, mas a ação popular ela é gratuita, salvo comprovada má fé. Cuidado, no caso da ação popular, se o autor estiver de má fé, ele paga o décuplo das custas. O que é o décuplo? 10 vezes. Então ele vai pagar 10 vezes o valor das custas processuais se ele estiver de má fé, ok? Então, só relembrando, para cada hipótese aqui, nós temos uma situação diferente. Mandado, pago, habeas, gratuito, ação popular, gratuito, salvo comprovado má fé. Mas em cada remédio constitucional, uma palavra-chave. Mandado de segurança, qual é a palavra-chave? Direito líquido e certo. Direito líquido e certo. Então, se a tua prova falar em direito líquido e certo, qual é o remédio constitucional? Mandado de segurança. Mandado de junção, qual é a palavra-chave? Não. Mandado de injunção, qual é a palavra-chave? Falta de norma regulamentadora ou omissão. Lembra,
O mandado de junção cabe no caso de falta de norma regulamentadora. A Constituição Federal vai estabelecer um direito e vai remeter esse direito para uma lei. Se essa lei não for editada, cabe qual remédio constitucional? Mandado de junção. Falta de norma regulamentadora ou omissão, cabimento, mandado de injunção. Não esquece disso. Habeas data, qual é a palavra-chave? Agora sim, informação pessoal. Pode ser informação de terceiro? Não, somente informação pessoal, ou seja, informação relativa à pessoa do impetrante, do autor. Sempre tem que ser uma informação pessoal. E eu posso usar o habeas data para 3 finalidades. ARA, quem lembra? Acesso, retificação e anotação. Então, eu posso usar o habeas data para acessar uma informação que não foi concedida, para retificar uma informação que não foi concedida, ou para anotar uma informação que ainda não consta aquela que eu quero que tenha. Então, ó, informação pessoal, ARA, para acesso, retificação ou anotação. Pergunta, se a informação não for minha, se for informação de terceiro, qual remédio constitucional eu uso? Qual? Mandado de segurança. Só cabe habeas data no caso de informação pessoal. Se for informação de terceiro, eu uso mandado de segurança por subsidiariedade. Beleza. Habeas corpus, qual é a palavra-chave? Liberdade de locomoção. Então, eu estou falando aqui no direito de ir e vir, certo? No caso do direito de ir e vir, liberdade de locomoção, cabe habeas corpus. Habeas corpus pode ser preventivo, sim ou não? Sim, e pode ser também repressivo. No caso preventivo, eu ainda não estou preso e busco um salvo-conduto para continuar assim, para não ser preso. Se eu já fui preso, habeas corpus será repressivo e eu busco o alvará de soltura. Beleza. Qual é a palavra-chave da ação popular? Cidadão. A palavra-chave que vai vir na hora da sua prova é cidadão. E o cidadão é aquele que possui o quê? Título de eleitor. Título de eleitor, estando em dia com suas obrigações eleitorais, ok? Então vamos lá. Vou dar alguns exemplos e vocês vão me dizer qual é o remédio constitucional a ser utilizado. Imagina aí comigo. João foi notificado para comparecer à CPI a fim de depor sobre informações a respeito de desvio de verba. Nessa notificação, há a informação de que ele deve falar com a verdade sob pena de ser preso. Qual remédio constitucional? Sob pena de ser preso. Qual remédio constitucional? Habeas corpus. Certo? Vou mudar. Vai pensando aí. A Constituição assegura o direito de reajuste dos servidores públicos quanto aos seus vencimentos, nos termos de uma lei a ser editada anualmente. No ano de 2024, o governador não encaminha o projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Qual é o remédio constitucional a ser utilizado? Mandado de junção, porque falta uma norma. A lei não foi encaminhada, logo mandado de injunção, ok? O governador resolve fazer uma grande obra sem licitação, contrata a empresa do genro e manda um monte de dinheiro para essa empresa. José, que não tem nada a ver com o caso, mas é um cidadão responsável em dia com seus direitos eleitorais, quer ajuizar uma ação contra isso. Qual será? A ação popular. Tudo bem? Um detalhe adicional, meus queridos. Cuidado, cuidado. Os mandados são pagos, mas não possuem honorários. Honorários de sucumbência. Qual que é honorário de sucumbência, meu povo? Honorário de sucumbência é fixado na sentença ou no contrato? Na sentença. Lembra da aula de ética? Eu vi que vocês já tiveram aula de ética. Já tiveram? Sim ou não? Então tem que saber. Honorário contratual, eu vou fixar no contrato. Honorário de sucumbência vai ser fixado na sentença. Mas se eu impetrei um mandado de segurança, o juiz pode fixar o honorário, sim ou não? Não. No âmbito do mandado de segurança, eu pago custas, mas não haverá condenação em honorário de sucumbência, ok? Tema remédios constitucionais sempre aparece na prova do exame de ordem. Tema número 2 da nossa revisão, tem vários direitos fundamentais que podem cair na sua prova. Mas aqui eu vou falar basicamente de 3 direitos fundamentais que a prova da FGV
prefere. Depois tu vai revisar esse caderninho, hein? O caderninho está ficando legal já das aulas e aqui são dicas extras. Primeiro direito fundamental importante para fins de prova tem a ver com liberdade. E quando eu falo de liberdade, tem várias liberdades que a gente estudou na nossa aula. Liberdade, por exemplo, de ir e vir, liberdade de expressão, tem várias liberdades. Mas a prova gosta especificamente de uma liberdade que eu quero que você tenha cuidado, que é a liberdade de reunião. Esse ano está sendo, inclusive, muito utilizado. Quero fazer um protesto, quero fazer uma reunião em praça pública, será que pode? Artigo 5º, inciso 16 da nossa Constituição, trata do direito de reunião. O direito de reunião é sim permitido na nossa Constituição, desde que atendidos alguns requisitos. Primeiro requisito, eu só posso fazer reunião se for de forma pacífica. Eu posso fazer com armas? Não, sem armas, tá? De forma pacífica e sem armas, senão não pode ter reunião. Além disso, essa reunião, ela tem que ser em local público, segundo a nossa Constituição. Além disso, tem que ter, atenção, um prévio aviso. Gente, aviso é a mesma coisa que autorização, sim ou não? Não, né? Algumas pessoas, para estarem hoje aqui no Corujão, precisaram de uma prévia autorização. Sim ou não? Eu fiquei sabendo lá no grupo. Teve que ter autorização, sim ou não? O marido, a esposa, teve que autorizar. Se ela indeferisse, você estaria aqui, sim ou não? Não, né? É claro que não, porque você seria uma pessoa muito obediente. Na autorização, outra pessoa vai deferir ou vai indeferir. Para fazer reunião, não precisa de autorização, precisa de um prévio aviso. Teve gente que hoje, saindo de casa, disse, pai, eu vou lá para o Corujão. Aí, nem pediu autorização, só avisou e saiu, né? O pai ficou achando meio estranho. Uma aula que começa às 10h30, vai até que horas? 4h30, que doideira, o povo apaga a luz, bota a música para tocar. Pois é, e tu deu apenas um prévio aviso. Neste caso, sim, a nossa Constituição prevê para a liberdade de reunião que tem que ter um prévio aviso, mas não precisa de autorização. Pergunta, relacionando tudo. O prefeito de um município disse que você não pode organizar uma reunião lá na praça. E aí você ficou revoltado, porque ele disse que só poderia fazer essa reunião se tivesse uma prévia autorização. E aí você procura um advogado para impetrar um remédio constitucional. Qual seria? Um mandado de segurança, num caso como esse, para a proteção de um direito líquido e certo, que é o direito de reunião, tá? Teve gente que disse, Marcílio, não é uma ação popular? Nesse caso, não, porque eu não estou defendendo o direito de todo mundo. Eu estou defendendo o meu direito de fazer a reunião que eu quero. Tudo bem? Ai, Marcílio, não seria, sei lá, vocês pensaram em alguma outra coisa aqui? Não, porque ninguém estava ameaçado de ser preso, né? Só não ia acontecer a reunião. Tudo bem? Então, o remédio cabível seria o mandado de segurança, num caso como esse. É uma hipótese que já caiu em prova. Tranquilo? Então, cuidado com a liberdade de reunião. O último requisito aqui, não pode frustrar outra reunião. Não pode frustrar outra reunião. Então, por exemplo, se já tem uma reunião marcada lá na praça, eu não posso marcar para o mesmo dia, para o mesmo horário, aquela reunião que eu quero, porque senão vai dar um conflito, ok? Então, a liberdade de reunião é um direito constitucional, desde que a reunião seja pacífica, em local público, havendo apenas prévio aviso, não podendo frustrar outra reunião convocada para o mesmo local. Domingo teve manifestação em São Paulo. Pôde? Mesma coisa, pacífica, local público, prévio aviso, não frustrou outra reunião. A reunião foi realizada. Se outro partido político ou outra filosofia política quiser se reunir na Avenida Paulista nesse final de semana, poderia? Sim, se fosse, no próximo final de semana, estou falando, nesse agora. Poderia sim, se fosse pacífico, sem armas, em local público, havendo um prévio aviso, sem frustrar outra reunião. Agora, se os dois partidos marcassem para o mesmo dia, no mesmo lugar, pode ou não pode? Aí não, por conta desse último requisito. Não pode frustrar outra reunião convocada para o mesmo lugar, ok? Segundo direito fundamental aqui importante que cai em prova, cuidado, são as chamadas inviolabilidades. Marcílio, o que são inviolabilidades? A nossa Constituição prevê duas que eu quero que você tenha atenção. A primeira inviolabilidade importantíssima é a de domicílio. A inviolabilidade de domicílio está lá na Constituição Federal,
Artigo 5º em seu inciso 11. O que é isso? É a proteção do domicílio da pessoa. Então, a casa da pessoa é asilo inviolável, por isso o nome, inviolabilidade. Então, eu tenho a minha casa, eu tenho um lugar onde eu moro, ninguém pode entrar sem consentimento. Se alguém interfona para você e diz, é fulano de tal, e tu não conhece, tu não vai abrir a porta, não é? Você, dando consentimento, aí sim a pessoa pode entrar. Apesar disso, tem 4 hipóteses em que pode entrar na casa de alguém sem que essa pessoa autorize. Quem lembra? Eu entro na casa da pessoa sem autorização dela. Flagrante delito. Que mais? Prestar socorro, alguém falou. Desastre. E para quê? Para cumprir mandado judicial. Eu posso entrar na casa da pessoa sem que ela autorize, no caso de flagrante delito, para prestar socorro, no caso de desastre ou para cumprir mandado judicial. Bati na porta do cara, tem um mandado judicial aqui para cumprir. Tem que ter o consentimento dele? Claro que não. Agora atenção, atenção, atenção. Flagrante, socorro e desastre pode ser durante o dia ou pode ser durante a noite. Mas o cumprimento de mandado judicial somente à noite. Somente o dia, desculpe. Somente no dia. É porque a gente está à noite. Você já está no meu horário de dormir, gente. Brincadeira. Tudo bem? Só para ver se estava prestando atenção, exatamente. Amanhã eu vou sair para pedalar 4 horas da manhã, vou passar aqui na frente do IGD para ver se vocês estão aqui, viu? Eu estou falando sério. 4 horas da manhã, amanhã eu pedalo. Eu vou pedalar e correr. Amanhã tem 1h45 com mais 1 hora de corrida. Flagrante, socorro e desastre durante o dia ou à noite. Mandado judicial somente durante o dia. Eu posso cumprir um mandado judicial meia-noite? Não. Alguém poderia cumprir um mandado judicial agora aqui no GD? Não, porque nós estamos durante a noite, ok? Segunda inviolabilidade que a nossa Constituição prevê é a de comunicação. A nossa Constituição prevê também inviolabilidade de comunicação lá na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 12, tá? Inciso 12, inviolabilidade de comunicação. Pode falar, diga. Quando se fala durante o dia, não tem um horário específico. É o nascer do sol e o pôr do sol, porque muda, né? Por exemplo, aqui em Goiânia o sol só está nascendo às 6h10, né? Eu nunca vi demora da porra para nascer. Lá em Recife, 4 horas da manhã, tá tudo pegando fogo, você já tá pingando assim. E calor, né? Aqui não. 6h10, eu começo, tá tudo escuro, pô. Hoje eu corri 15 km, quando comecei estava escuro, quando terminei estava sol, né? Porque demora a nascer o sol aqui. Enfim, inviolabilidade de comunicação. Se você liga para alguém, essa ligação está protegida por uma inviolabilidade. Inviolabilidade de comunicação. Mas essa inviolabilidade de comunicação pode ser excepcionada em apenas um tipo de processo. Em processo criminal. Processo criminal pode determinar o que a gente chama de interceptação telefônica, conhecida também como escuta telefônica. Cuidado! Eu posso decretar escuta telefônica ou interceptação em processo civil, sim ou não? Não, somente em processo penal. Então, um exemplo. Tem um devedor e eu ajuizo uma execução contra esse devedor. Não estou encontrando bens. Eu posso pedir interceptação telefônica, sim ou não? Não, porque uma execução é um processo civil. Agora, alguém cometeu um crime, um latrocínio, um homicídio. Eu posso fazer uma interceptação telefônica para descobrir algo? Posso, porque neste caso será processo criminal. Bônus extra, a gente ainda não viu no regular. CPI pode decretar interceptação telefônica, sim ou não? CPI pode decretar interceptação telefônica, sim ou não? Não. A interceptação telefônica somente por ordem judicial. Somente por ordem judicial. Agora vou mudar. Pode a CPI decretar quebra de sigilo telefônico, sim ou não? Qual a diferença? Aí tu já quer demais, né, Marcinho? Eu só sei que sim. Interceptar uma ligação é ouvir o que o cara está falando. A interceptação telefônica, que é ouvir o que alguém está falando, somente em processo criminal e somente por ordem judicial.
Agora, quando eu falo em quebra de sigilo telefônico, eu estou falando no histórico das tuas ligações. Para quem tu ligou ontem? Para quem tu ligou na semana passada? Isso não é escuta telefônica, isso a CPI pode decretar. Então, ó, quebra de sigilo telefônico, pode ou não pode CPI? Pode. Agora, interceptação telefônica, não pode, porque só através de processo criminal, mediante ordem judicial. Tranquilo? Tá dando todo mundo aí para entender? Beleza. Sobe comigo mais um tópico. Meu Deus do céu, estou apertando. Vou puxar para cá. Faz aí a pergunta. Ó, mais um tópico agora da nossa revisão aqui, ó. Anota comigo, esse é o 3, nacionalidade. Nacionalidade. Quando a gente fala sobre nacionalidade, a gente estudou que existem duas categorias de nacional. Você deve lembrar. Nós temos o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Quando a gente fala de brasileiro nato, a gente está falando do artigo 12 da nossa Constituição, inciso 1. O artigo 12, inciso 1, prevê 3 hipóteses de brasileiro nato. Nasceu no Brasil, nasceu na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, será brasileiro nato. Critério territorial, jus soli. Nasceu no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiro que estava a serviço do país, será brasileiro nato. Agora, cuidado. Filho de brasileiro que nasceu no exterior, sendo que o brasileiro não estava a serviço do Brasil. Também é brasileiro nato, sim ou não? Sim, se depois de atingida a maioridade, ele vier a residir no Brasil e ele fizer a opção, o requerimento, ok? Então, mesmo que ele seja nascido lá no exterior, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileiro que não estava a serviço, será brasileiro nato se vier a residir no país e fizer a opção expressa pela nacionalidade. O brasileiro naturalizado está lá no artigo 12, inciso 2. São duas hipóteses. Primeira hipótese trata do caso de quem cumpre os requisitos da lei de imigração. Cumprir os requisitos é brasileiro naturalizado. Mas, se não cumprir, basta ter residência no Brasil por 15 anos ininterruptos e não ter condenação criminal. Mas a revisão que eu quero fazer não é essa. A regra entre brasileiro nato e naturalizado é a igualdade. Cuidado com isso. A regra entre brasileiro nato e naturalizado é a igualdade. Nós temos igualdade entre brasileiro nato e naturalizado, salvo, ó aqui, ó, exceção, anota para mim, salvo duas hipóteses centrais que caem na primeira fase. Primeira hipótese central, cuidado, cargo privativo de brasileiro nato. Cargo privativo de brasileiro nato. Nós temos alguns cargos privativos de brasileiro nato, vocês não devem lembrar de uma regrinha mnemônica que eu coloquei em aula. MP3. Ah, esse lembra, é? Esse ficou mais fácil? É. Agora eu quero saber quais são os cargos, não só a regra não. Vai pro M. M é o quê? Ministro de quê? Ministro de quê? Ministro do STF, P3. 3 presidentes. Presidente da República, presidente do Senado e presidente da Câmara dos Deputados. Pergunta, senador, só senador, pode ser brasileiro naturalizado, sim ou não? Pode. A regra aqui, que o cargo privativo é para presidente do Senado. Senador pode ser brasileiro naturalizado, sim ou não? Sim. Presidente do Senado é que tem que ser brasileiro nato, ok? Então vou repetir, ó. M, ministro do STF. P3, 3 presidentes. Presidente da República, presidente do Senado e presidente da Câmara dos Deputados. Beleza. E o C? Aí ferrou, né, Marcelo? Aí tu já quer demais. Só sabia dar até o P3. Carreira diplomática. E o O? Oficial das Forças Armadas. E o M? Ministro da Defesa. Quase. É isso aí, ó. Vou repetir. M, ministro do STF. P3, 3 presidentes. Presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados. C, carreira diplomática. O, oficial das Forças Armadas. E M, ministro de Estado da Defesa. Pergunta. Nasceu na Europa, filho de brasileiro,
Veio para o Brasil, residiu, fez a opção expressa pela nacionalidade brasileira. Pode ser ministro do STF, sim ou não? Pode, porque esse exemplo que eu dei é de brasileiro nato e ele pode ser qualquer cargo, ok? Naturalizado é que não pode preencher esses cargos. Segunda seção, quem lembra? Extradição. Extradição. Pergunta, brasileiro nato pode ser extraditado, sim ou não? Não. E o naturalizado? Pode. O naturalizado pode ser extraditado na forma do artigo 5º, inciso 51. Em 2 casos, crime anterior à naturalização ou tráfico ilícito de drogas e entorpecentes, ok? Então, essas 2 hipóteses tornam aqui o brasileiro nato e naturalizado diferente, ok? Última dica de direito constitucional, porque senão já eu sou expulso daqui, e eu ainda tenho que falar direito administrativo. 4, anota para mim, por favor, direitos políticos. Direitos políticos. Lembrando que a gente continua essa revisão no resenha, tá? Então, quem não vier para o resenha vai perder aí questões. Quando a gente fala sobre direitos políticos, os 2 principais tópicos que caem em prova dizem respeito à capacidade eleitoral. Capacidade eleitoral pode ser de 2 tipos: ativa e capacidade eleitoral passiva. Pergunta, capacidade eleitoral ativa é de votar ou ser votado? Capacidade de votar. No Brasil, o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos, menores de 70. O voto é facultativo para quem tem entre 16 e 18, para os analfabetos e para os maiores de 70 anos. Agora o voto é proibido para 2 pessoas. Vou dizer a primeira: estrangeiro, não pode votar. E o segundo tem um nome estranho, esquisito. Quem lembra? Conscrito. Durante o período militar, o conscrito. Mas a minha dica, na verdade, está aqui, ó, capacidade eleitoral passiva. É a capacidade de ser votado. E quando a gente fala em ser votado, o artigo 14 prevê alguns requisitos. Então, para você ser votado, tem que ter filiação partidária, tem que residir na zona de circunscrição e tem que ter uma idade mínima. Quem lembra da idade mínima? 35, 30, 21, 18. Eita, pô, que saiu foi nada. Vamos lá. 35, quem é? Presidente e senador. Vice também. 30, governador. 21, deputado federal e estadual, prefeito e juiz de paz. E 18, vereador. Tá? Então, lembrando, só repetindo, 35 anos, presidente da República e senador, 30 anos, governador, 21 anos, deputado, seja estadual, seja federal, prefeito e juiz de paz, 18 anos, vereador. Se eu não tenho a idade mínima necessária, eu serei inelegível, porque eu não poderei, então, ser eleito, não terei capacidade eleitoral passiva. Mas, atenção especial, última dica, deem uma olhada em uma inelegibilidade que sempre cai em prova, artigo 14, parágrafo 7º, que é a inelegibilidade em razão do parentesco. Vocês devem lembrar dessa aqui. Lembre-se, os parentes do chefe do Poder Executivo não podem ser eleitos na zona de atuação. Então, por exemplo, o prefeito não pode ter os seus parentes eleitos no município. O governador não pode ter seus parentes eleitos no estado. E o presidente não pode ter seus parentes eleitos no país. Marcílio, mas espera aí, os filhos lá de Bolsonaro eram deputado, vereador, sei lá o quê. Por quê? Porque já tinham mandato eletivo. Neste caso, pode. Se já tinha mandato eletivo e é candidato à reeleição, é possível, tá? Este caso aí, sem ser inelegibilidade. Compreendido, meus queridos? Beleza. Agora vai mudar o professor. Entra o Marcílio número 2. Marcílio número 2 vai falar de direito administrativo. Oi.